Olá, pessoal. Semana não tão agitada assim, né, do ponto de vista de indicadores, mas que promete bastante volatilidade nos mercados financeiros, sobretudo aqui na economia brasileira, né? Para começar, a gente já teve essa segunda-feira, dia 17, a gente já viu um amplo processo de desvalorização da moeda brasileira. O dólar chegou a ser cotado a R$ 5,43 na máxima do dia, agora cerca de 4 horas e 15 minutos, sendo cotado a R$ 5,42. Isso associado ao DXY. O DXY é um indicador que mostra a evolução do dólar em relação a uma cesta de moedas fortes. O DXY está caindo, abriu o dia em 105,5 pontos e agora opera em 105,3 pontos, o que sugere que essa perda de poder aquisitivo do real em relação ao dólar se dá mais por questões domésticas do que por questões internacionais. A gente já começou a segunda com a divulgação do IGP-10, o índice de preço ao consumidor semanal da FGV, os dois mostrando uma desaceleração em relação à leitura anterior, mas com componentes, né, qualitativos ali que chamaram a atenção. O IPC acelerou, o custo de mão de obra dentro do INCC 10 aumentou significativamente. Então, continua, né, a pulga atrás da orelha em semana de decisão do Copom. Mais cedo, a FGV divulgou o monitor do PIB, que mostrou que o país recuou, né, a economia brasileira recuou 0,1% no mês de abril. Bom, ao longo da semana a gente espera pela segunda leitura preliminar do IGPM, sondagem industrial da Confederação Nacional da Indústria, né, e, é claro, da decisão do Copom, que deve manter a taxa de juros inalterada, embora aqui o nosso cenário base de 2 semanas antes era de um corte de pelo menos 0,25%. Na verdade, essa possibilidade ainda está em aberto, mas é consensual, o mercado praticamente todo está projetando a manutenção da taxa de juros no atual patamar, que é de 10,5%. No exterior, a gente já começou a semana, o mercado começou a semana digerindo os dados vindos da China, vendas do varejo, produção industrial, taxa de desemprego, volume de investimentos produtivos. Os números foram ambíguos, a vendas do varejo cresceu em maio, produção industrial também, mas vendas do varejo veio acima do que o mercado esperava e produção industrial veio abaixo do que o mercado esperava, o que mostra que a gente está falando aqui de descompasso entre os ciclos de oferta e demanda da China, o que ajuda a explicar, em parte, esse processo desinflacionário que a gente tem visto nos países asiáticos, principalmente na China. A gente também teve indicador, a divulgação de índice de atividade econômica nos Estados Unidos, que recuou, mas menos do que o mercado esperava, mais um ponto de atenção. E ao longo da semana a gente vai ter vendas no varejo lá nos Estados Unidos, produção industrial, expectativa de alguma evolução, né, na passagem de abril para maio, que pode pôr dúvida em relação ao andamento, né, da política monetária norte-americana. Por hora, estamos projetando o primeiro corte de juros em setembro, com viés de alterar essa projeção para o mês de dezembro, considerando que o mercado de trabalho continua sobreaquecido e os riscos inflacionários seguem no radar. Ainda na terça-feira, decisão de política monetária no Chile, tem índice de preço ao produtor na Alemanha. Vamos começar a tatear, né, mapear a possibilidade do Banco Central Europeu realizar um novo corte de juros na próxima reunião de política monetária. Não está claro se o Banco Central Europeu conseguirá executar esse novo corte, é tudo muito incipiente ainda. De todo modo, os indicadores de preço, sobretudo esses, né, índice de preço ao produtor, podem dar pistas sobre a evolução, né, da política monetária na Europa. Na quinta-feira, divulgação de novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos e índice de atividade econômica do Fed de Filadélfia. Bom, e para finalizar, na sexta-feira, tem a divulgação de diversos índices de gerentes de compras, os famosos PMIs, que devem dar dicas, pistas de como andaram, né, de como anda a economia da zona do euro como um todo, das principais economias, Alemanha e França, né, da Europa, além do PMI composto também da economia norte-americana. Seguimos de olho.